Bom dia, pessoal. Então, hoje aqui de São Paulo, da Sala dos Conselheiros, da plataforma internacional, vamos falar mais um pouco sobre negociação. Tudo certo com vocês? Muito bem, hoje o tema é conceitos e valores. Talvez um dos temas mais importantes porque ele ancora todo o processo de negociação. O que é isso? Quer dizer, todo para você chegar em qualquer valor numa negociação, você tem que ter todo um raciocínio lógico por baixo desse valor. Esse raciocínio está baseado em princípios e conceitos. Então, o que acontece? Vocês lembram que a gente falou que existe um conceito na negociação chamado BATNA, que é a melhor alternativa se você não fechar a negociação. Por exemplo, você está negociando o valor de um bem. Vamos supor que você esteja negociando esse valor a 10 e você já sabe que tem alguém que paga 8. Então, essa é a sua BATNA. Quer dizer, qualquer coisa menor que 8, você já tem uma alternativa. Então, isso te dá tranquilidade para negociar. Mas e se você não tem uma BATNA? Isso é possível. Em alguns casos de negociação, você não tem uma alternativa, seja porque você está num mercado monopolista, onde você está negociando com o único que tem o produto ou o serviço que você precisa, ou por alguma outra razão você não tem. Então, na hora que nós vamos falar de conceitos, os conceitos se tornam ainda mais importantes. Porque se você não tem uma alternativa, você não vai poder simplesmente fugir da negociação. Então, quanto melhor você amarrar a sua posição, você vai conseguir travar, vamos dizer assim, o lado psicológico da contraparte. Vai ser mais difícil para ela negar alguma condição se ela tiver concordado com os conceitos e princípios que embasam essa conclusão. Então, se torna ainda mais importante você colocar a discussão de princípios e conceitos na frente se você não tem uma alternativa negocial. Um outro ponto é, é que você precisa reconhecer numa negociação quando você está do lado forte ou quando você está do lado mais fraco da negociação. Existem negociações com equilibradas, mas via de regra sempre tem um pequeno desbalanço para um dos lados. Vamos colocar algumas situações de desbalanço. Escassez de mercado. Então, se você está do lado da escassez de mercado, você está forte. Obviamente, se você está no lado oposto, você está do lado fraco. Se o mercado é abundante, quer dizer, tem muita oferta, você está mais fraco. Então, você tem que fortalecer seus princípios. Você tem que fazer a sua contraparte concordar com princípios que te deem segurança suficiente para quando você entrar com os valores na negociação. Porque a sua contraparte sempre vai tender a barganhar o seu valor, porque, em princípio, o mercado aceita isso. Mas você tem que trazer os princípios do próprio mercado para segurar o valor que você pretende fechar. Autoridade. Quando você está negociando com autoridades, normalmente você é o lado fraco. Por exemplo, você está negociando uma concessão com o governo. Quem tem mais força? O governo. Ele pode simplesmente não te dar a concessão e não vai ter consequência para ele. Ele talvez ache outro, ou ele próprio governo financia o projeto. Enfim, quando você negocia com uma autoridade, você é o lado fraco. Então, de novo, você tem que ter conceitos e princípios muito bem estabelecidos, porque se na pior das hipóteses você for recorrer para um meio legal, por exemplo, o governo não me deu a concessão e não me deu uma justificativa razoável para não ter me dado essa concessão. Então você precisa ter um embasamento muito forte para recorrer à esfera legal ou algum outro recurso que possa reverter essa situação que te foi imposta por vamos dizer assim, um autoritarismo.
isso torna ainda mais importante a discussão na frente dos conceitos e princípios. A gente vem, então, para a terceira situação em que você é o lado fraco da negociação. É quando a sua contraparte tem mais informação que você, seja por que motivo for. Por exemplo, pode ser uma empresa maior que tem uma estrutura muito maior para fazer uma pesquisa de mercado mais bem feita ou mais abrangente, seja pelo acesso mesmo à informação, parte da informação pode ser gerada pela sua contraparte. Por exemplo, se você vai negociar com uma empresa muito grande no mercado, que tenha, às vezes, até o poder de alterar as condições de mercado, isso é raro, mas pode acontecer. Por exemplo, no Brasil, a Petrobras, ela pode perfeitamente alterar as condições de mercado de venda de combustível. Ela oferta mais, oferta menos, aí os distribuidores ficam reféns disso. Então, existe a condição, normalmente no monopólio, em que uma empresa só pode afetar o mercado. Então, normalmente, essa empresa tem todas as informações na mão. De novo, com as informações que você tiver, você tem que travar princípios e conceitos antes de colocar valores na mesa, porque sem os princípios travados se torna muito fácil barganhar os valores. Aí a gente vem para disponibilidade de tempo. Esse é um ponto que é crítico na negociação, porque se você tem que fechar rápido, provavelmente você vai ter que ceder mais, correto? Então, você tende a pensar, bom, se eu tenho que fechar rápido, melhor colocar o valor logo. É um grande erro, porque se você vai direto para o valor no momento em que você precisa de um fechamento rápido, você dá muito mais margem para a sua contraparte barganhar. Aí, das duas coisas podem acontecer. Vai demorar muito mais do que se você tivesse travado o conceito, ou então você vai sair perdendo muito mais. Você vai acabar barganhando, vai ter que ceder mais no valor, porque você não travou o conceito. Qual é o princípio lógico por trás daquele valor? Se aquilo não foi combinado antes, acertado antes, fica muito fácil de barganhar o valor. Aí é o famoso Bagdá Business. Não, é 100. A sua contraparte paga mais de 50. Você vai fazer o quê? Ah, então é 75. Aí fica naquela, racha no meio, racha no meio, racha no meio. Então, para evitar que isso aconteça, mesmo que você esteja pressionado pelo tempo, é preferível gastar um pouco de tempo para travar os conceitos e na hora que o valor cair na mesa, sua contraparte vai falar: não, mas esse valor eu não aceito. Mas como não aceita? Você já aceitou tudo que implica, que leva a esse valor? Como que você não está aceitando o valor agora? Então, mais uma vez, valores são mais importantes. Margem de negociação, né? Quem tem mais margem para ceder, normalmente tem mais poder na mesa de negociação. Então, se você não tem margem para ceder, de novo, adivinha o que eu vou falar? Trave os conceitos, porque você não vai precisar ceder, ou vai ceder menos. E, por fim, um último exemplo de posição de força numa mesa de negociação é a liquidez, né? A liquidez é muito clara. Esse aí é um exemplo que praticamente todo mundo já passou. Você já comprou um carro? Pois é. Vamos supor que você chega na concessionária e você põe o dinheiro lá em cima da mesa. Está aqui, à vista. Concorda comigo que você provavelmente vai conseguir um desconto muito melhor? Ou então, se você está concorrendo pela compra de um imóvel, se tem um comprador que está disposto a pagar à vista e o outro pede prazo, quem é que vai levar o imóvel? Para quem que o proprietário vai preferir vender? Então, de novo, se você tem pouca liquidez, você está na posição mais fraca, ok? Então, sempre na posição mais fraca, conceitos primeiro. Na realidade, em qualquer negociação, conceitos primeiro. Tá? Eu passei aqui por alguns exemplos. Uma situação que é muito comum em negociações grandes, negociações de M&A, grandes financiamentos com vários bancos e várias partes.
esse tipo de negociação, normalmente você tem 3, 4, várias partes à mesa. Já para dar um exemplo meu, eu já cheguei a sentar em mesas de negociações com cerca de 15 partes na mesa, entre bancos e empresas que estavam buscando um financiamento. Aí, o que você faz? Vocês concordam que quanto mais gente à mesa, mais difícil de concordar com um ponto comum? Cada um tem uma ideia, então é mais difícil você convergir. Então, de novo, vem aquela sensação. Então, melhor colocar o número, a gente vai discutir em cima do número logo, não. Porque você precisa concordar com o valor. Se você concordar, ou melhor, com o conceito, porque na hora que você consegue ir concordando, concordou com um conceito, com outro, com outro, com outro, na hora que o valor vem à mesa, que normalmente é o principal ponto de discussão, vamos dizer assim, de discórdia, você consegue travar. Porque aí, quando alguém fala, não, eu não concordo com esse valor, mas por quê? Se você concordou com os conceitos que levam a esse valor. Ok? Então, quanto mais partes à mesa, mais importante é a negociação conceitual. Uma forma, talvez a mais comum em negociações grandes, de você chegar a um fechamento, é a formação de pacotes. Um pacote nada mais é do que um conjunto de conceitos negociados juntos, onde você cede em alguns e recebe algum benefício em outros. Né? Então, dificilmente funcionam bem os pacotes puramente numéricos. Ah, eu te pago 10 aqui, você aceita me pagar 15 no outro. Porque aí isso vai depender muito do que as partes têm como objetivo principal. Porque, de repente, uma parte tem uma margem melhor em um, outra em outro. Então, fica uma discussão mais difícil. Então, se vocês usarem os pacotes para concordar conceitos e e não valores, você consegue fazer isso. Tudo bem, Camila? Respondendo à sua pergunta, isso não seria caracterizado como compra casada? Não, não necessariamente. Pode até ser uma compra casada, mas o conceito de pacote não é uma compra casada. Às vezes, na mesma negociação, você precisa de mais de uma coisa. Para dar um exemplo, quando você negocia um M&A de empresas, você vai negociar um contrato de acionistas. No contrato de acionistas, você vai decidir, bom, a parte a empresa A, ela vai ficar com 40% da produção, vai receber 60% do dividendo e ela vai ter direito a indicar 4 conselheiros. A empresa B, ela fica com os outros 60% da produção, em compensação ela tem só 40% do dividendo e ela também indica 4 conselheiros. Quer dizer, são todos condições que têm que ser negociadas. O conceito de compra casada é quando você só vende uma coisa se a outra parte comprar algo que não depende da sua negociação. Famoso, eu só te vendo esse hambúrguer se você também comprar o Guaraná. Quer dizer, o que tem uma coisa a ver com a outra? Agora, no caso desse, por exemplo, são 3 condições de uma operação de M&A que sempre tem que ser negociadas. Então, você faz a composição disso. Então, a gente não enxerga um pacote como uma compra casada. Então, no caso do pacote, busque negociar os conceitos. Tá? Concessão de valores diretamente impede que você faça uma coisa que se chama ancoragem de ideias. Quando você negocia os pacotes ou os conceitos na frente, o que você faz? Você leva a sua parte, a contraparte, a concordar pedaço por pedaço. Então, a cada passo, você ancora ela naquele ponto.
Então, você cria um plano, olha, eu quero chegar nisso. Aí você vai com a sua contraparte, ou você concorda que o mercado, nesse momento, está demandado para esse produto? Não, ok, realmente, eu não tenho como negar isso. Você concorda que o custo médio de mão de obra é esse? Você concorda que você faz ela concordar ponto a ponto. Quando você chega, então, agora, você concorda que a margem média do mercado é 30%? Ok. Então, ok. Bom, meu preço é tanto. Aí fala, não, mas aí não, é muito caro. Ué, mas você não concordou que o mercado está demandado, que isso, que aquilo, que a margem é 30%? Então, isso tudo aqui leva a esse valor que eu falei. Aí você vai obrigar a sua contraparte a se contradizer. Isso psicologicamente é uma coisa que é difícil fazer. E ela vai ter que reabrir discussão de conceitos se ela quiser mudar. Então, isso se chama ancoragem de ideias. Ok? Ok. Mais exemplos em negociações? Vamos lá. Uma negociação de financiamento, por exemplo. Um banco exige garantias para financiar alguma coisa. Algumas dessas garantias elas podem ser ruins para a empresa. Algumas podem até quebrar a empresa. Né? Os bancos negociam assim, isso é comum em banco. Eles pedem determinadas indenizações. Se você sai do financiamento antes, que significa que você vai pagar menos juros para eles, normalmente eles pedem, eles cobram uma multa sobre a saída antecipada e tem diversas condições. Então você vai negociar a taxa de juros, qual é a multa, o prazo, quais são as garantias reais. Por exemplo, se isso aqui não funcionar, eu te dou esse ativo como garantia. Então, esse conjunto de coisas pode formar um pacote também. Né? Esse conjunto de condições forma um pacote. Porque o que acontece se você negocia isolado? Você negocia, vou negociar a taxa de juros. Beleza, fechei uma taxa de juros. Aí na hora de negociar a garantia está absurda. Você vai lá, vai ver a garantia, pô, se o banco executar essa garantia, eu quebro a minha empresa. Então, concorda que é uma condição que você não vai poder aceitar? Mas esse é bom, então eu vou negociar junto com a taxa de juros, né? Porque se a taxa de juros, se eu vou falar para o banco que se ele quer essa garantia, ele tem que abaixar a taxa de juros, porque para eu me submeter a esse risco, eu tenho que emprestar o dinheiro mais barato. Pô, mas você já concordou com a taxa de juros. Você não negociou ela no pacote. Então, teria sido mais vantagem para você negociar o pacote, a taxa de juros junto com a garantia, porque aí você conseguiria um equilíbrio entre as coisas. Ok? Aí nós temos uma forma de negociar onde os negociadores interessados não são aqueles que discutem mais diretamente. Eu tenho alguém no meio que vai estar puxando cada um, que é a negociação com mediação. Tá? Essa negociação com mediação pode acontecer em várias situações. Uma situação muito comum de negociação com mediação é quando as partes não se entendem. A negociação entre empresas que não conseguem se entender, estão brigando, negociação na injustiça, quer dizer, as partes já entraram na justiça uma contra a outra e aí se faz uma negociação para tentar evitar um processo. Essa negociação normalmente é com o mediador. Um caso bem mais simples, que acontece às vezes na vida das pessoas, divórcio, né? Eventualmente você tem uma discussão que um divórcio litigioso, marido e mulher não se entendem, eles podem pedir um mediador para tentar aproximar as partes. Qual é a função do mediador? É tentar ver de fora uma coisa que às vezes as partes que estão negociando, elas pedem algo não razoável. O mediador não, vai tentar convencer. Ó, você concorda que isso que você pediu é meio absurdo, etc. Vai mostrar. Como ele é uma parte não interessada no resultado da negociação, a palavra dele é mais crível no aspecto de lógica. Então é mais difícil você refutar a posição de um mediador. Só que o mediador não discute valor.
Ele discute conceito. Depois do conceito, ele traz o valor para a mesa. Então, ele vai falar: olha, você concorda que é absurdo a multa que você está cobrando? Olha só aqui, o contrato vale 1 milhão. Você está impondo uma multa de 10 milhões, você está impondo uma multa que é 10 vezes o valor do contrato. Você concorda que a outra parte não pode aceitar essa multa porque essa multa quebra a empresa dele? Então, será que realmente é isso que você quer? Você vai provavelmente inviabilizar a negociação com esse nível de multa? Então, o mediador vai buscando os conceitos e tentando aproximar as partes. Então, de novo, os conceitos vêm na frente. E um ponto importantíssimo: a gente tem que lembrar que quando você está negociando com uma outra empresa, ou qualquer que seja a sua contraparte, usualmente ele tem que dar a satisfação da negociação para alguém. Aí o que acontece? Se ele não tem como justificar ceder alguma coisa na mesa de negociação, como que ele vai concordar? Como que ele vai chegar depois para a diretoria, para o presidente da empresa e falar: ó, eu concordei com isso aqui. Por quê? Quer dizer, a sua negociação devia ficar nessa faixa. Por que você concordou com isso? Os conceitos são a melhor arma que existe para que qualquer parte possa ter um safe face, que a gente chama, quer dizer, uma explicação, uma justificativa depois. Na hora que o chefe perguntar por que você concordou com isso, eu falei: não, chefe, olha bem, pô, o mercado está assim, assim, assado, a margem é essa, que todos esses conceitos levam a esse valor, né? Então fica realmente difícil de refutar. Quer dizer, a discussão de conceitos e princípios cria a própria justificativa do nível de fechamento que foi atingido. Confiança. Nós já falamos há 2 lives atrás na questão de confiança na negociação. Onde que eu estou querendo chegar aqui? A confiança é extremamente importante. Então, aquele negociador que não gozar de confiança do outro lado, ele fica muito fraco na negociação. A tendência é não conseguir que o outro lado ceda em nada, porque não vai confiar nele. Porque aí chega na hora de assinar o papel, mas não era bem assim. Então, é muito importante criar essa confiança. O que é um passo que é extremamente positivo no sentido de criar a confiança? A própria negociação de conceitos e mais ainda, se durante essa negociação de conceitos você chegar à conclusão que um conceito é diferente do que você estava querendo colocar, você deve ceder. Isso cria muita confiança e provavelmente vai te fazer ganhar em outros pontos, muito mais do que você eventualmente pode perder em alguma coisa. Vamos supor que você entre numa negociação defendendo a margem do setor média é 40%, não sei o quê. Aí a tua contraparte traz dados atualizados de ontem e mostra: olha, a média caiu, agora é 35%. Então, se os seus dados são mais antigos que o dado da sua contraparte, por que você vai insistir? Né? Não fica uma postura muito mais razoável? Eventualmente, você pode ter um fechamento pior? Talvez. Mas lembra que a gente já comentou aqui também. Como fica a perenidade do negócio? Você quer fazer vários negócios, você quer criar uma parceria. O seu negócio não vai terminar amanhã. Você não quer abrir um negócio para terminar daqui 1 ano, 2, 3. Então, pensa a longo prazo. Quer dizer, se num momento pontual for preferível para você ceder para ganhar a confiança e o respeito da sua contraparte e continuar fazendo bons negócios, faça isso. Tá? Essa postura é muito boa. Um ponto que a gente vai discutir em mais profundidade na próxima live, na terça-feira que vem, mas eu vou passar rapidamente, porque isso também envolve os conceitos, é a questão de posições e resultados. Tá? Tenha em mente
que posições normalmente são valores. E, se for necessário, ceda as posições em prol de um resultado melhor. Às vezes você finca o pé numa posição e isso impede que você chegue no melhor resultado. O mesmo resultado normalmente pode ser atingido com várias posições diferentes, posições intermediárias. O resultado é uma combinação de posições. Bom, vamos falar aí um pouquinho. Se você tem um conceito que te permite, né, travar as ideias, você já está ganhando na negociação. E aí você vai para a proposta. O que você tem que prestar atenção no momento de colocar a proposta na mesa? Supondo, só repetindo, que você já tem os conceitos acordados. Então você vai agora efetivamente colocar a proposta na mesa. O que você tem que prestar atenção no momento de colocar a proposta? Esse momento é muito crítico na negociação, porque uma proposta colocada no momento errado, ela vai sofrer muito mais resistência. Então você tem que ter a percepção. Infelizmente, não tem como chegar para você e te dar uma receita de bolo da posição certa, do momento certo para colocar a tua proposta. Isso é uma questão de percepção. Mas que sinais que você pode buscar? Um desses sinais é a linguagem corporal da sua contraparte. Eu não vou entrar no detalhe da linguagem corporal, porque isso é um meio vastíssimo, né? Depois eu vou estar lançando um curso mais completo, eu falo um pouco mais. Quem quiser dar uma olhada no livro também, eu tenho um pouco mais de detalhes sobre isso, né? O link do livro está aí no perfil do Instagram, então vocês podem também, através do livro, ter um pouquinho mais de informação. Mas só dando uma passada rápida. A linguagem corporal, ela pode ir de encontro ao que você está falando, ela pode ir contra o que você está falando, e aí ela pode denunciar o negociador, e você pode usar tanto a sua linguagem corporal como a leitura do outro. O que acontece? A linguagem corporal da sua contraparte vai indicar se ele está aberto a receber uma proposta ou não. Então, é interessante você estudar a linguagem corporal se a sua contraparte está aberta. Eu vou dar um exemplo, tá? Mas depois eu vou comentar os cuidados que a gente tem que ter. Um sinal muito tradicional de fechamento é o braço cruzado. A sua contraparte está assim para você. Não, tá. Você está falando e ele está assim. Sei. Ok. Entendi. Quer dizer, o que vocês acham? A sua contraparte está disposta a ouvir uma proposta ou não? Se você puser uma proposta agora, vai ter um bom resultado ou um mau resultado? Né? Eu acho que é quase óbvio. Está parecendo que o resultado é mau. Então você tem que esperar. Às vezes a tua contraparte está no momento mais aberto, falando: não, não, ok, eu entendi. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente evolui agora? Vocês percebem a diferença? Agora a sua contraparte, ela não só está com a posição mais aberta, a posição de corpo mais aberta, mas ela está demonstrando expectativa de receber uma proposta. Então, essa é a hora de vir com proposta, com valor. Agora, qual o cuidado? O cuidado é que sinais corporais, por um negociador experiente, podem ser fingidos. Então, ele pode falar uma coisa e fingir um sinal oposto. Ou para te confundir, simplesmente para causar confusão, para você não conseguir ler ele, ou então para você ler errado. E aí, de repente, ele já está esperando a proposta, já imagina qual é o número que vem para a mesa, porque ele concordou lá atrás nos conceitos, mas ele pede a proposta assim. Não, tá bom. Tá, e tá bom. E qual é o seu número?
Por que ele faz isso? Porque, em princípio, se ele está com uma posição fechada, vamos dizer, se você apresentar o seu número, você vai apresentar com medo. Pô, esse cara não está a fim de receber. Ele fica, vamos dizer assim, com um campo mais aberto para tentar ainda mais um descontinho, mesmo que ele já saiba o que vem, já esteja disposto até a aceitar. Um sinal que eventualmente pode ser fingido é o famoso olho para cima, quando ele está mentindo, né? Por alguma razão, ele pode querer levar você a, a ter a sensação de que ele não está falando a verdade. Aí depende da estratégia que ele traçou. É uma coisa estranha, né? Se ele está falando a verdade, quer que você ache que ele esteja mentindo? Ou o contrário, né? O contrário é um pouco mais difícil, tá? Quando você mente, é difícil você controlar todos os sinais do seu corpo, tá? É por isso, por exemplo, para quem já viu vídeo de campeonato de pôquer, os jogadores jogam de óculos escuros, porque é difícil, durante um período grande, você conseguir disfarçar os sinais a todo momento. Alguma hora eles aparecem, né? Então, você tem que perceber isso. Então, leia a sua contraparte, mas tenha cuidado que alguns sinais podem ser fingidos. Então, tente perceber se o sinal não foi forçado, alguma coisa assim, para você entender o momento. O bom humor. Normalmente, quando a sua parte mostra bom humor, ok, normalmente é um momento melhor, porque ela vai estar mais aberta a uma conversa e, e fica um pouco mais fácil de você colocar a proposta naquele momento. Então, tenta encaixar no momento que ela esteja com um humor melhor. Expectativa, já mostrei, né, o exemplo que eu dei. A expectativa é clara. Normalmente, o sinal corporal da expectativa é olho mais aberto, abertura de corpo, e no próprio tom de voz. Então, tá bom, eu entendi o seu ponto. E aí, como é que a gente segue? Quer dizer, você percebe aquela. É natural, né? Você percebe a expectativa. Quer dizer, ele está quase pedindo para você, me dá a sua proposta aqui, vamos seguir nesse negócio, né? Obviamente, você só põe a proposta na mesa com todos os conceitos fechados. Não deixe conceito para trás. Porque se ele for refutar em algum ponto da proposta, e o conceito daquele ponto não tiver fechado, não tiver ancorado, é muito mais fácil ele te obrigar a ceder. Se o conceito já foi fechado, fala, peraí, a gente concordou que era assim. Por que você está... Esse valor é só o resultado lógico do que a gente concordou antes. Então, de novo, muita atenção nisso. E um ponto que é importante, não dê muitas opções. A gente tende, quando você quer, eu quero fechar um negócio de qualquer jeito, então eu vou chegar para a minha contraparte, olha, a gente pode fazer assim, eu te vendo por 10, mas aí você assume o valor do frete. Ou então eu posso também te vender por 12 e eu pago o frete. Mas se eu pagar o frete, aí a gente vê, eu pago o frete, mas você paga o diesel. Ou então a gente tem uma alternativa aqui também, que você me paga 13, mas eu pago tudo, frete com diesel. Não encha a sua contraparte de alternativa. Dê uma ou duas alternativas, ok? Porque se ela começar a travar em que alternativa, a pessoa, não, mas espera aí, essa ou aquela, não sei o quê, você pode perder o timing da proposta. Ela vai demorar a decidir o que ela quer, porque ela vai querer fazer conta, será que essa é melhor que essa? Eu preciso falar com alguém que entenda de frete, alguém que saiba o preço do diesel, para eu botar aqui na minha conta, o que vai ser melhor. Então, ela começa a gastar tempo e você pode, em algum momento, perder o timing. Todo esse tempo é perdido, daqui a pouco ela começa a ficar, não quero nada. Principalmente se ela tiver uma boa alternativa, uma boa partner. Se ela tiver uma alternativa fora daquilo que você está propondo, que seja bem interessante para ela. Aí ela pode preferir a alternativa se demorou tanto para fechar. Então, cuidado, não dê muita alternativa. Dê uma proposta enxuta, com uma alternativa, duas no máximo. Tá? E aí, para fechar esse assunto de conceitos e valores, vamos falar do canal informal. Existem situações em que você não consegue fechar o negócio ali na mesa de negociação.
o negócio travou. Não consegue andar. As partes não concordam. E você percebe que pode haver ali, se eu for tomar um cafezinho ali com o negociador do outro lado, com o líder da negociação do outro lado, talvez a gente consiga flexibilizar uma coisa aqui e outra ali, e aí a gente volta para a mesa com algumas coisas. Então, vamos sair, vamos tomar um café? Olha só, aí você vai para uma coisa mais informal. Tome cuidado, na ocasião informal, de você não colocar os valores. Porque quando a coisa se torna informal, a gente tem a tendência a se ater menos ao conceito. É natural isso, né? Então, veja bem, você vai tomar um cafezinho, vai convidar sua contraparte para uma partida de golfe, de tênis, alguma ocasião menos rígida do que a mesa de negociação, e aí você fala, pô, eu acho que isso aqui vale tanto, você não concorda comigo? Você fugiu do conceito. Aí quando chegar na mesa, você dá abertura para alguém que não seja, mesmo que ele continue concordando, lembra que são equipes que negociam, não são negociadores sozinhos. Aí alguém da equipe dele pode falar, não concordo com esse valor. Só que o que aconteceu? Esse valor foi negociado no informal e direto no valor. Aí você não tem mais a defesa. Então, mesmo no informal, falaram, pô, mas a margem desse setor é 30, sabe? A gente não vai conseguir fugir muito disso, etc. Porque aí, na hora que você for para a mesa, mesmo que você tenha discutido o valor no informal, se você também tiver o conceito, aí quando alguém fala, não, mas não concordo com esse valor, aí o próprio negociador do lado dele vai virar para ele, não, mas é porque a gente viu que a margem do setor é 30. É por isso que chegamos nesse valor. Ou seja, eventualmente alguém na mesa vai ser refutado pelo lado dele mesmo, o que torna indiscutível qualquer possibilidade de mudança do resultado final. Ok? Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês aqui. A importância, espero que vocês tenham entendido a importância de que os princípios e os conceitos sejam travados antes que propostas venham à mesa, antes que valores sejam discutidos. Você precisa ancorar as suas ideias em conceitos de forma a ceder mínimo possível. Às vezes você nem precisa ceder se você tiver feito uma boa ancoragem de valores e conceitos. E não tenha medo de perder tempo com isso, mesmo que você precise fechar rápido. Porque normalmente a perda de tempo ou a perda de valor pelo fato de você ter tentado ganhar tempo indo direto para o valor, não vale a pena. Porque o tempo perdido em barganha se torna muito maior do que se você tivesse perdido um tempinho menor para discutir os valores e conceitos. Ok? Então, isso é por hoje. Quem quiser se aprofundar, o link do livro está aí na descrição do perfil. Amanhã, ou melhor, desculpe, terça-feira, às 18 horas, nós vamos falar da próxima chave da negociação, que é justamente a questão de posições versus resultado, né? A nossa penúltima chave. Então, eu aguardo vocês lá. Muito obrigado pela presença. Até terça-feira, às 18 horas. E, de novo, essa live, assim como as anteriores, vão ser colocadas à disposição no YouTube e aqui nos rios do Instagram. Fico à disposição, podem me mandar perguntas, dúvidas no privado. E eu vou, daqui a pouco, coloco uma caixinha de pergunta também para quem quiser perguntar por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até terça-feira. Grande abraço.